Boa noite, Conexão com a Leveza, Lilian Lima aqui, sejam todos muito bem-vindos e este é o nosso programa semanal Conexão 19/7. Então, de segunda a sexta-feira eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre assuntos ligados à espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência, como resolver esses conflitos internos aí e promover, claro, uma vida mais leve, sim, é direito de todos nós. Então, se todos estes assuntos você tem afinidade, este é o seu canal. Aproveita, se você está me vendo aí do Facebook, YouTube e Instagram, aproveita e compartilha com alguém também que você acredita que vai gostar de saber destes conteúdos. E hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre como reconhecer o chamado da alma, né? Essa energia que move aí muitos de nós em um determinado período aí da nossa vida. Mas antes, te convido também a entrar para o canal do Telegram e se você não é inscrito para o nosso canal do YouTube, aqui no link da bio do meu perfil do Instagram, você vai clicar lá e vai ser direcionado para o YouTube e também para o Telegram, tá bom? Acesse essas duas plataformas. Lá no YouTube a gente coloca vídeos todos os dias gratuitos, tá bom? E o Telegram é a nossa comunicação aí mais direta, os recadinhos são dados por lá também, né? Quando a gente tem aí material a disponibilizar também para vocês de estudo, tem oração, tem limpeza espiritual de 21 dias, tem reprogramação aí de 15 dias, então tem bastante coisa lá no Telegram. Entra lá, baixa esses materiais também de forma gratuita e já pode ir utilizando aí para ir trabalhando a sua leveza, aumentando aí a sua vibração, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, receba aí o meu carinho, né? Hoje é quarta-feira, né? Dia 23 de junho e nós vamos falar aí como que reconhecer, né? O chamado da alma. Será que esse chamado da alma acontece para todas as pessoas? Será que todo mundo sente esse chamado? Vamos entender primeiro que quando nós nascemos aqui, a gente tem o desenvolvimento do nosso ego, né? Que é o nosso eu personagem, é esse eu que é integrado na sociedade, na família, né? E esse eu personagem, ele acompanha a gente por alguns longos anos aí, até a metade da vida, lá por cerca de 30 anos, 35 anos mais ou menos. E como que é esse comportamento do eu personagem? Esse eu personagem é muito ligado ao externo, né? As conquistas materiais. Boa noite, Gil. Seja muito bem-vindo. As conquistas materiais, a experimentar a vida e também a suprir expectativas pessoais de outras pessoas, principalmente ligados à família, né? Então, eu falo que é um eu personagem porque é como se nós fôssemos o produto do meio que a gente foi criado. E aí a gente é uma réplica ali, né? A gente tem os mesmos costumes, o mesmo modo de pensar, de agir daquele meio ambiente que a gente foi criado. E basicamente a gente vai ter essa fase da vida aí para suprir essa necessidade de agradar esse meio. Por quê? Nós temos um senso de pertencimento muito forte, né? Essa necessidade de pertencer a um grupo. Então, fica muito forte isso quando a gente observa alguns comportamentos até essa fase de 30, 35 anos, a dificuldade que o jovem, nós falamos que é jovem ainda, né? Boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Nós estamos falando hoje sobre como reconhecer o chamado da alma, né? Então, esses jovens aí, eles têm a sua dificuldade de sair de perto, muitas vezes, da família, de procurar novos horizontes, está sempre ali muito próximo, né? E, então, essa simbiose muito próxima com a família faz parte também do seu processo ali, do eu personagem. Maria, se tiver alguma dúvida, pergunta, pode mandar que a gente vai estar respondendo aqui, tá? Sobre alma, sobre como reconhecer esse chamado.
E aí, então, basicamente, a gente vive em sociedade neste período para atender mesmo essas expectativas e principalmente para experimentar. Então, algumas pessoas vão experimentar intensamente a vida material. E qual é a necessidade material quando a gente fala material, né? É justamente de se desenvolver como profissional, se descobrir em uma profissão, ter prazeres com viagens, ter prazeres ali para comprar algo, um carro, uma casa, se estabelecer financeiramente. Tudo isso faz parte dessas conquistas materiais, desse olhar para o mundo exterior, né? Uma preocupação muito extrema com a vaidade, com o corpo, né? Não tem a ver com saúde, mas é uma preocupação mesmo de vaidade. Será que eu estou agradando o meio que eu vivo, que eu convivo ali, aquele grupo que eu pertenço? As pessoas vão me aceitar se eu me vestir dessa forma, se eu eu me projetar de uma forma diferente. Então, normalmente a gente coloca essas capas, né, para ficar igual, justamente para ser aceito a esse grupo pelo senso de pertencimento que todos nós temos. Ok, né? Então, tá tudo certo nessa fase, tá tudo bem, porque está experimentando mesmo o mundo material. Dificilmente um jovem até essa fase vai se projetar para o seu universo interior. Então, o que a gente observa? Que quando chega na metade da vida aí, há uma mudança brusca de comportamento e muitas vezes esse jovem que tinha uma postura muito extrovertida para o mundo, depois ele tem essa mudança de comportamento, ele passa a ser introvertido, mas não é que ele ficou triste, vergonhoso, não é isso, é que os processos dele de percepção, de realização são mais internos, né? E aí a pessoa começa a olhar mais para si. Como que começa essa fase aí de reconhecer esse chamado da alma? Porque é um chamado da alma, né? Então, é como se ela dissesse: olha só, até aqui você experimentou como um ser físico, até essa fase aí dos 30 anos. Então agora chegou a minha vez de experimentar através de você, mas para isso você tem que se abrir. E aí começa essas confusões mentais. Então nós falamos que normalmente a crise da meia-idade, ou chamado como metanoia, né? E metanoia significa meta, estar acima, e noia, mente. E aí a gente faz a junção e pega o significado dessa palavra, é justamente ressignificar, transformar, mudar os comportamentos. Boa noite, Jair. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Justamente mudar esses comportamentos. Então, nessa fase, o que a gente observa? Que a pessoa, ela tem uma mudança brusca de humor. Seus humores começam a mudar, a se alterar, né, completamente. Então, antes o que dava prazer, o que satisfazia já não preenche mais. Surge essa necessidade, que é um impulso da alma, de buscar coisas além, de ter o entendimento: quem sou eu, o que eu vim fazer aqui e o que eu vim realizar. E aí a busca, né, por essas informações, essa necessidade. Boa noite, Estela. Seja muito bem-vinda. Essa necessidade de buscar informações sobre o seu interior é essa transição da vivência ali entre o eu personagem para o eu espiritual, que no caso seria esse chamado da alma ali. Ela está falando conosco neste momento, né? Nessa fase aí, normalmente acontece entre 30 e 40, 45 anos, né? Pode ter esse chamado antes dos 30 anos ou depois dos 45? Pode, mas é fora da curva, né? Normalmente é essa fase aí que pega, que é a crise, né? Então a gente vai experimentando, experimentando, chega no topo. E aí, essa crise existencial, né? Nessa fase da metanoia, ela pede para a gente voltar a olhar para si, para acontecer um processo muito bonito, que é a individuação. E o que seria essa individuação? É
um momento da gente ressignificar os nossos traumas, os nossos bloqueios e passar a viver pela nossa essência, não mais pelo nosso eu personagem. Por isso que algumas coisas que davam prazer, quando você está nessa transição, dessa metanoia, né? Falando de uma forma psicológica, você não tem mais graça, você não vê mais graça, por exemplo, quando te convido para ir para uma balada, para ir para um churrasco, você vai perdendo um pouco o interesse em coisas cotidianas que você tinha antes, né? Até grupos que você pertencia, fala, a esse senso de não pertencer mais começa a acontecer também com você. E a sensação que é como se você estivesse mesmo se afastando, né, desse grupo que você vivia, desse modo de olhar a vida, você começa a perceber uma mudança ali, né? E nós chamamos isso aí dessa crise existencial quando chegamos no topo, no auge ali da nossa experiência enquanto ser humano. E por que acontece tudo isso? Primeiro, para a gente olhar, voltar o olhar para si, como eu falei, para ressignificar, ter essa oportunidade de ressignificar os nossos traumas, e também ali já é uma oportunidade para a gente ter um entendimento que a gente vai começar uma descida, que é se aproximar da velhice, né? Então a gente subiu, chegamos no topo ali, no pico da nossa experiência, na metade da vida, e aí a gente vai começar um processo de descida para voltar, né, para a nossa essência espiritual. Então isso é um processo natural, é um chamado que todas as pessoas recebem nessa fase, mas nem todas estão dispostas a ouvir. E aí esse processo de individuação muitas vezes pode ser dolorido porque revisitar traumas e bloqueios é um desafio, mas é libertador, né? Então, quando você começa a trabalhar nos seus traumas e nos seus conflitos, você começa a se aproximar mais, vai tirando as cascas de dor, de trauma, de sofrimento, e você vai se aproximando mais da sua essência. E aí, nesse momento que você se aproxima da sua essência, você recebe o convite para se aproximar mais do seu propósito de vida. E o que é propósito de vida? Propósito de alma. É viver pela essência. Não significa nada muito miraculoso, não é eu viver com a minha essência de alma. Eu me redescobri quem eu sou de verdade. Então todos nós temos uma essência espiritual, arquetípica, né, que é uma energia que move nós nesta realidade. Esse eu personagem está a serviço da alma, mas nem todas as pessoas conseguem acessar, né? Tem medo, tem dificuldade. E vai sentir essa crise da meia-idade que nós falamos, né? Sente, é perceptível nas emoções, no corpo físico, na mente bagunçada, mas se você rejeita abraçar essa metanoia e falar, não, este é um momento para provocar mudanças significativas na minha vida, quando há essa rejeição, qual é a tendência? Você vai sentir, mas você vai permanecer na ignorância, porque você não quer ir além, né? É onde você entra num estágio da sua vida que fica a própria sorte. O que acontecer tá bom, tá ruim, empurrando com a barriga ali, né? Sem viver muito pela essência, vivendo um dia de cada vez, sem se conhecer, com conflito, um dia tá bom, um dia tá ruim, você vai viver altos e baixos, vai viver nessa gangorra aí até o fim, né, do seu ciclo aqui nesta realidade. E mais do que isso, você vai começar a somatizar no físico. O que é essa somatização? Estou recusando reconhecer os meus conteúdos internos do meu subconsciente, trabalhar isso em mim, acessar a minha essência. O que vai acontecer? Isso vai começar a apodrecer. É um processo alquímico realmente que acontece dentro da nossa mente, né? E a gente fala que isso vai apodrecendo dentro de nós. E como é que vai exteriorizar isso de forma energia psíquica? Em forma de doença, né? Então, muitas pessoas começam a ficar muito doentes
lá pelos seus 40 anos, e aí fala, nossa, eu tô envelhecendo. Não, não é pelo fato de envelhecer, não é isso. É porque não está olhando para esses conteúdos internos ali, né? Se recusou a passar pelo processo de individuação. Individuação é isso, é eu separar dos meus conteúdos, do meu ego, das minhas experiências, não é ficar longe das minhas experiências, é recusar, excluir, não é isso, mas é você entender que todas as experiências que você teve foram necessárias para o seu crescimento, mas que agora você precisa olhar para frente para um novo horizonte, né? Experimentar outras coisas mais profundas. E o que acontece, né? Com muitas pessoas é que há essa recusão, né? Então, por isso que a gente vê hoje um número muito grande de pessoas nessa fase, cada vez aumenta mais e mais aí doente, né? Com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, entre outras doenças aí. E olhando só o físico continua olhando para fora. E aí o processo é de olhar para dentro, né? Ela recebeu o chamado da alma para se individuar, para olhar para a espiritualidade, se conectar com a sua essência. Não tem a ver com religião, espiritualidade é se conectar com o ser de essência que todos nós somos e entender o seu propósito de vida aqui nessa realidade. Muitas pessoas, quando se alinha, né, nessa fase aí de 30 a 45 anos, que é o chamado da alma, e se alinha a sua essência, muitas pessoas promovem reviravoltas na sua vida, né? Então, o que a gente observa? Muda de profissão, muda de cidade, termina casamento, fica longe dos pais, vai para outro país, e não é que ela está excluindo, ficando longe de nada, é realmente essa necessidade de promover uma grande mudança. E a pergunta interna que muitas pessoas fazem quando chega nesse período é: será que o que eu fiz valeu a pena? Será que eu me realizei até agora? Será que o que eu fiz realmente foi conduzido pela minha vontade interna? Ou até mesmo fala a seguinte frase, né? Poxa vida, a vida inteira eu fiz tudo para todo mundo, eu trabalhei, fiz tudo sempre para todo mundo, para agradar. E agora? Eu não quero mais fazer isso, eu quero me agradar. Então é um senso realmente de suprir algo interno. E é muito bonito, né? Apesar de ser um conflito interno aí muito profundo, mas é muito bonita essa fase, porque quem se permite realmente se integra com a sua essência, e é uma fase muito bonita de todos nós seres humanos, né? Vamos beber a nossa água. Então, esse chamado todas as pessoas têm, mas nem todos reconhecem ou têm essa informação que está passando por isso. Popularmente conhecemos como a crise da meia-idade, né? Somente isso. Está com crise da meia-idade, medo do futuro. E se você for olhar psicologicamente, na verdade é esse chamado da alma que está falando ali. Vamos experimentar agora uma forma de viver mais profunda. E quando você experimenta essa forma de viver mais profunda, você começa também a olhar o mundo de outra forma. Quando eu estou vivendo ainda pelo meu eu personagem, eu não consigo reconhecer as necessidades do outro. Eu não consigo ter empatia pelo outro, porque eu não entendo as dificuldades dele. Só existe na minha mente o meu eu, as minhas necessidades que devem ser supridas. E aí não consegue ter um entendimento que não é só o eu, é nós. É nós. O que tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro, para todos, né? E por isso que a gente vê uma sociedade tão separada hoje, com tantas questões aí, né? Porque nós temos uma sociedade infantil que ficou paralisada aí nesse modo de viver pelo eu personagem, que é o eu material, o eu para o mundo, de realizar pela matéria, de experimentar somente pelos prazeres exteriores, né? Boa noite, Nilce. Seja muito bem-vinda.
mandem pergunta. Hoje esse tema é um pouquinho mais profundo, tá bom? Mas faz parte também dentro da proposta aqui deste canal, do Conexão com a Leveza, faz parte também dentro de um programa que eu tenho, que é o MCL, e este programa é um programa de 63 dias, na qual nós trabalhamos 4 pilares aí, né? Que é o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Esse alinhamento desses pilares é essencial para qualquer indivíduo, esse conhecimento, práticas específicas. Então, dentro do meu programa de 63 dias, a gente trabalha aí com esses 3 pilares. E falar de espiritualidade é reconhecer também esse chamado da alma, não como forma religiosa, mas como forma de entender, compreender que a sua essência tá gritando por você, tá te chamando aí. E quando a gente renega isso, vem mais e mais sofrimento. Eu permaneço na ignorância, é claro, mas eu continuo a sofrer mais e mais ainda, né? Então, este programa a gente abre as inscrições algumas vezes no ano, não tá aberta ainda, tá bom? Quando tiver breve, eu venho aqui avisar para vocês. E ele é, assim, eu diria, a ferramenta do futuro. O autoconhecimento é a ferramenta do futuro. Será a autoterapia, né? Conhecer e saber identificar na nossa vida a resolução desses conflitos, com certeza leva a gente a ter mais leveza, consciência de quem eu sou e mais prosperidade, sem falar em outros setores da nossa vida que será refletido, né? Vai melhorar os nossos relacionamentos com as outras pessoas, com a família, no trabalho, enfim. Então, essa consciência que todos nós agora, né, principalmente nesse momento que a gente está passando e muita coisa vai mudar ainda, é reconhecer que o autoconhecimento, se entender, compreender, é a ferramenta do futuro, né? Então, eu acredito de verdade que cada vez nós vamos se distanciar das religiões, tá bom? E também de gurus, das pessoas dizerem o que nós temos que fazer. Nós vamos criar uma autoconsciência, né, de resolução, porque a mente humana, ela tá pedindo, né, o coletivo tá pedindo para todos nós expandir, reconhecer essa potência que todos nós somos. E o que acontece é que a gente vê que a sociedade está parada ainda no primeiro degrau ali de inconsciência, vivendo somente pelo ego, eu egóico ali, sem reconhecer as necessidades do outro e também sem compreender quem é no seu interior. Então é muito fácil a gente olhar o próximo, julgar, né, que ele está fazendo algo errado, dizer que é feio, e a gente tem muita facilidade para reconhecer isso e muitas vezes a gente não sabe quem nós somos de verdade, né? Tenho facilidade para observar o outro e até alucinar que ele deveria fazer diferente, que algo que ele faz hoje não é bom, e se ele fizesse diferente, ele estaria melhor na vida. Mas e voltar o olhar para si, se conhecer e entender as próprias necessidades? Muitas vezes isso não acontece, né? Então a gente fala que a sociedade ainda está com uma mente infantil. E essa mente infantil é justamente porque parou aí nesse nível, desse degrau aí da inconsciência, né? Da ignorância. Tem até uma frase que a gente vê que a ignorância é uma bênção, né? Mas a ignorância é uma prisão também. Boa noite, Beatriz, seja muito bem-vinda. Então, a ignorância, ela é também uma prisão, né? E eu não me permito sair dessa prisão ali e não reconheço que eu já estou em estado de sofrimento. E a nossa psique, ela absorve isso também, esse sofrimento do coletivo e esse sofrimento
interno, porque há uma recusa ali de viver pela essência, né? Não reconhecemos esse chamado da alma aí nessa fase da nossa vida de 35 a 45 anos mais ou menos, né? E vem as piadas, esse aí tá com crise, essa aí tá com a crise da meia-idade. Não é assim. Os sinais estão aí. O nosso corpo fala o tempo inteiro, a nossa mente conversa conosco através dos sinais. Basta a gente se abrir para isso, né? Para essas questões internas e também externas. Hoje é tão interessante porque hoje até aconteceu um fato, eu diria bem inusitado, mas a gente observa que faz parte desse movimento. Quando você está a serviço já da sua alma, como eu me considero que estou a serviço da minha alma, estou também, apesar de trabalhar com o autoconhecimento, né, com processos terapêuticos, eu também não deixo de trabalhar em mim nunca. Todos os dias eu faço a autoobservação. E hoje eu, né, recebi uma notícia de que está acontecendo lá em Brasília algo muito sério, né? Uma votação aí tá para acontecer de dizimação de terras indígenas. E ontem teve um confronto muito triste e eu fiz hoje uma postagem aqui dentro do meu Instagram. Coloquei até um vídeo muito bonito, muito simbólico, e vocês podem até procurar aí dentro do YouTube. Não foi eu que fiz esse vídeo, eu peguei e repassei, que é a mãe do Brasil é indígena, né? É o nome do vídeo, procurem aí. E aí eu repostei aqui dentro das minhas redes sociais e esse vídeo foi bloqueado e né, sem justificativas assim muito plausíveis. E na hora eu fiquei bem chateada, mas depois eu tive um entendimento, claro, né? Quando a gente começa a aprofundar um pouco mais de certos assuntos, há essa recusa, né? Há esse bloqueio, essa barreira. E aí, quando você está a serviço da alma, o que que você faz? Desiste? Há uma diferença muito grande quando você está a serviço da alma, quando você está a serviço do ego. Quando você está a serviço do ego, você desiste facilmente. Você fica à deriva, à própria sorte. O que acontecer, você aceita, é como se fosse uma acomodação. Muitas pessoas falam que é zona de conforto, né? Eu diria que é mais do que isso. É realmente o não saber o que fazer. Não tem clareza, né? E quando você está a serviço da alma, você vai sentir os sentimentos, porque você está humano, claro, você está aqui acessando a sua essência, mas você está no corpo físico e os sentimentos, eles vão vir. Vai ter sentimentos bons, sentimentos ruins. A diferença é o que eu faço com isso. Me paraliso? Não. E aí é essa grande diferença, porque você não se deixa mais paralisar. Você vai sentir, vai parar, respirar e vai observar o que tem aqui, a compreensão do fato, do assunto, né? E a sua energia ali no momento. E depois disso você revê novas estratégias e continua, né? Não é isso que te abala. Você sente, mas não te abala emocionalmente. Você não guarda mais. E então, é essa a diferença quando você já está vivendo pela essência da sua alma, né? Você vai sentir como qualquer pessoa, mas não acumula mais em você, você não tranca mais todas essas sensações pesadas, nem suas, nem do coletivo, né? E a gente vai entendendo que a gente está sujeito a todo momento a ser paralisado por coisas, situações, pessoas, e aí a gente vai driblando tudo isso aí, por quê? É como se você observasse uma grande estrada e você sabe o seu foco. E você vai ver ali as barreiras, vai passar por ela, mas você continua ali no seu foco, porque você sabe aonde você quer chegar. É diferente de quando está vivendo ali pelo ego, né? Pela vida material realmente. E o material não significa viver na escassez, tá bom?
É uma forma simbólica que eu estou falando aqui. Não é viver pela escassez, rejeitar o dinheiro, virar um Buda. Não é isso, não é isso. Todos nós somos merecedores, merecedoras de prosperidade, de abundância, de felicidade, de alegria, de viver uma vida leve. É claro que isso não acontece, né? Principalmente com as minorias, socialmente falando, a gente tem uma grande lacuna aí de diferença social muito grande no Brasil, principalmente, e isso é chato de falar, mas realmente existe, é fato que é assim que a coisa acontece há muito tempo, né? E a diferença é essa, que você consegue compreender com mais leveza, né? E também não aceitar mais injustiças, não aceitar mais que viver com tanta desigualdade. Então você não aceita ver um semelhante seu que faz parte de você, porque você entende que você é junto, não tem separação. E você não suporta isso, né? De olhar e falar, uau, isso ainda acontece, né? Há 500 anos, os índios têm que brigar pelas suas terras de direito, né? Os povos originários têm que ser retirados ali das suas terras para poderem dizimar com a floresta, dizimar com a natureza e para quê? Para aumentar mais ainda o gado, a soja, a troco de quê, né? Então isso é uma cadeia, começa lá e vai chegar aqui, né? Todos nós sentimos isso. Então isso é algo para ser falado, isso é algo do coletivo que tem impacto a nível nacional e também mundial, né? A floresta é o pulmão do planeta, então a gente não pode mais ver essas coisas e ficar, não tem nada a ver comigo, então não é assim. Então você esse de reconhecer que você está vivendo pela alma, é você realmente identificar isso que não é possível mais aceitar certas injustiças, né? Tanta desigualdade, violência, tanta diferença, porque nós somos um só, né? Então você se posiciona, e se posicionar é dar a opinião, né? De uma forma amorosa, mas também de uma forma simples. E isso não significa que você está alheio, né? Estou todo vivendo pela alma e virei uma pessoa completamente espiritualizada e alheia ao que acontece ao meu entorno. Não, eu diria que é o contrário. Você fica muito mais atenta e se fortalece ainda mais. Então, reconhecer esse chamado da alma é muito importante, até pelo crescimento da sociedade como um todo, né? Nós estamos aqui hoje, depois tem a nossa herança, que são os nossos descendentes, como que a gente vai deixar, né, este planeta aqui. E isso tem a ver também com expandir a consciência, né? Se eu expando a minha consciência, eu acesso essa minha essência, a minha vida será reflexo disso. E a partir de mim, a minha herança, os meus filhos, os meus netos também refletirá essa consciência, né? Cada um que cresce, evolui um pouquinho espiritualmente, é uma sementinha plantada ali dentro do coletivo para melhorar o coletivo, né? E aí depois não adianta reclamar, né? Lamuriar, por que tá acontecendo isso? Por que não acaba logo, né? Toda essa situação. Então, por que será? É para a gente repensar mesmo as nossas atitudes e, primeiro, olhar para si, né? Vamos olhar para si, cuidar das minhas feridas, me fortalecer e aí depois eu posso ser de contribuição, com certeza, para o coletivo. Tá bom? Então a gente vai finalizando esta live aqui hoje, foi um pouquinho mais profunda, foi também um desabafo. Novamente, convido você, se não me seguiu ainda, a entrar para as minhas redes sociais, tá bom? YouTube,
o Facebook, o Telegram, link da bio do meu perfil aqui no Instagram, você acessa lá, você é direcionado para essas plataformas, tá bom? Todo dia a gente coloca material. Se quiser me enviar uma pergunta também, uma dúvida, uma sugestão, pode mandar inbox. Eu terei o maior prazer de responder, de te ajudar, de te auxiliar aí, seja em qual conflito você estiver passando neste momento, tá bom? Convide alguém a estar conosco amanhã para o nosso encontro, lembrando que este programa Conexão 19:07, sempre de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, às 19:07, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã.